Graça e paz, você que pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E toda vez que eu venho aqui, essa é a segunda vez, eu encontro uma liberdade no Espírito como em poucos lugares nós encontramos por aí. E graças a Deus esse lugar tem essência, né? Que essa essência nunca se perca, porque é algo que hoje está para a glória de Deus. Amém? Queria que vocês abrissem a inerrante palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 1, sem muitas delongas, né? Queria louvar a Deus pela vida dos pastores da igreja, toda a membresia. Quero agradecer, nós somos vizinhos aqui, trago um abraço, né? Espero que essa comunhão se estenda ainda mais e mais, porque nós somos um reino, né? E um reino subdividido não há de prosperar, amém? Marcos, capítulo 1, né? Estou aqui com minha filha, minha esposa, pastora Graciele, Ana Vitória ali, diaconisa Mirim. Glória a Deus. Aleluia. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, verso 4, verso 3, melhor dizendo. E diz assim: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Vamos replicar o verso 4 todos juntos no 3? 1, 2, 3. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui no Evangelho segundo Marcos, segundo a perspectiva, né, de Marcos, iniciando aqui esse livro falando a respeito de João Batista, um homem que nos ensina por demais pela sua paixão, pelo seu fervoroso temor ao Senhor, por tudo aquilo que ele fez, por preparar o caminho para o Messias, por ser aquele homem inconsequente, né, na presença de Deus. E nós vemos aqui um homem que veio e já veio com uma mensagem incisiva, uma mensagem que vinha pregando o arrependimento, muitas vezes uma mensagem ofensiva, porque muitas vezes o Evangelho, irmão, ele de fato ele é a cruz revelada, ele é a cruz em forma de mensagem. E o João já vinha dizendo ali: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, raça de víboras, quem nos fascinou da ilha futura. Então, irmãos, o Evangelho muitas vezes ele vai ser ofensivo, ele vai ser confrontador, ele vai ser aquilo que desconstrói o seu pensamento do que você diz, o que você acha. Muito obrigado, minha irmã. Do que você acha da vida, né, mundana, na vida, do que você diz de conceito para como você quer viver na tua vida. Mas existe uma palavra aqui dentro desse contexto que eu, meditando aqui na palavra do Senhor, me chamou muito a atenção, a palavra arrependimento. Irmãos, nós podemos dizer que depois da fé, o ingrediente ou depois da fé, o principal, né, agente para a salvação é o arrependimento. Não existe outra forma de você herdar o reino de Deus, sendo que você precisa crer e se arrepender. Porque desta forma, irmãos, não tem como herdar o reino dos céus.
E hoje eu creio que o Senhor nos trouxe essa reflexão acerca do livro de Marcos, falando mais precisamente sobre João Batista, acerca do arrependimento. E trazendo para a nossa realidade, eu inicio fazendo uma pergunta. Como é que está o seu coração acerca do arrependimento? Porque, irmãos, nós temos vivido dias difíceis, dias trabalhosos, dias que nós encontramos homens amantes de si mesmos, presunçosos, homens egoístas, e que precisam de fato se arrepender das suas más obras. Mas eu não vim aqui para falar de ninguém. Eu vim aqui falar sobre arrependimento, o qual nos faz alguém, nos faz um homem, uma mulher que se prepara, que busca a salvação, que, como o atleta de Coríntios diz, que luta por uma coroa que para sempre continuará para a eternidade. Então eu quero dizer a você nessa manhã, precisamos viver em arrependimento todos os dias. Nós precisamos polir a nossa coroa todos os dias com uma gota de arrependimento diário. Mas não existe o arrependimento, irmãos, sem a fé, sem aquilo que a Bíblia diz que é a nossa esperança, que em Hebreus fala, né? Que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Andarmos em fé, em arrependimento, gera frutos. Porque não tem como você gerar frutos sem crer e sem se arrepender. Amados, a Bíblia nos compara como uma árvore, e que diz também que toda árvore boa dará os seus frutos, e que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Muitas vezes nós já chegamos ao Senhor simplesmente ou com aquele egoísmo de simplesmente se salvar. Eu quero Jesus, eu quero salvação. Ainda lembra um pouco da família, mas como dizem, né? A salvação é individual. Nós nos achegamos a Deus porque cremos que existe uma glória, existe um céu, existe ruas de ouro, muros de prata, para que a gente venha lidar com Ele lá, e para que a gente não venha a ser julgado como ímpio. E aí nós cremos, nos arrependemos e começamos a frutificar. Que tipo de árvore nós temos sido na casa do Senhor? Será que você tem sido uma árvore seca? Uma árvore que já se decepcionou? Uma árvore que já lamentou por situações que não queria viver? Mas eu volto a dizer, precisamos nos arrepender. Precisamos fazer como foi citado nessa manhã, em Romanos 12, verso 2, que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas sim orai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu volto a dizer, irmãos, sem crer e sem se arrepender, é impossível experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. É necessário, assim como diz em João 3,30, que convém, que é necessário que Ele cresça e a gente diminua. Se faz necessário, se faz. Precisamos de arrependimento, irmãos. Ainda que já temos uma longa caminhada vivendo as coisas do Senhor, sabemos quem somos e quem é o nosso Deus.
precisamos todo dia de arrependimento. Nós temos alguns exemplos de arrependimento na Bíblia que nos gera fé. Lembramos de Dimas, que nos últimos momentos, na cruz ali ao lado de Jesus, se arrependeu. E se arrependeu para a vida eterna. Já existe também o ao contrário, os exemplos que não foram bem sucedidos, né? Porque não quiseram se arrepender. Acharam que simplesmente as obras eram suficientes para a salvação. Lembramos do jovem rico, que ali no diálogo com Jesus, ele disse: mas Senhor, eu cumpro todos os mandamentos, faço aquilo que se deve fazer. Mas o Senhor Jesus não encontrou arrependimento no coração daquele homem. Talvez, conjecturo eu, que ele até acreditava, ele até cria. Mas irmãos, não será pelas obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, para ninguém dizer: ah, eu fiz, eu consegui, eu posso, eu conquistei. Não, é graça de Deus. Mas essa graça precisa, é o principal, é crer e se arrepender dos nossos maus caminhos. É hoje você estar aqui, caminhando por uma vereda, mas entender, mas reconhecer que esse caminho não é o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Até porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas é caminho de morte. Precisamos nos arrepender. Precisamos. A Bíblia diz em Marcos 2,17 que o Senhor, que os sãos não precisam de médico, os sãos não precisam, daquele que vem curar as nossas feridas, não precisam de arrependimento. Lucas 15,7 diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Irmãos, imagina o coração de Deus quando todo dia você se converte de algo que você está. Eu penso assim, eu conjecturo o Senhor olhando para você e dizendo: ali vai o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Foi posto a tentação, foi posto o pecado, e o meu filho se desviou, fugiu. Porque da mesma forma que vem a tentação, ele dá o escape, irmão. Mas a gente precisa ter um coração aquebrantado e contrito, um coração arrependido. Precisamos de contrição no nosso coração. Nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós somos tentados a pregar a bênção, a pregar a vitória, a cura, a pregar aquilo que nos faz viver bem somente aqui na terra. Mas a Bíblia diz: miserável homem que somos, se esperamos de Deus simplesmente, somente aqui. E o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem nos libertará do corpo desta morte? Irmão, existe uma carne em nós que, depois do pecado, a ordem foi alterada. Era espírito, corpo e alma. Depois do pecado, a ordem se alterou, virou alma, corpo e espírito. Ou seja, a nossa carne fica no meio da guerra. E normalmente ela só se inclina para a alma, que está ligada aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas vontades carnais. E nós precisamos cuidar da nossa alma. Mas como?
A Bíblia diz que pela oração e pela palavra nós somos santificados. Orou, meditou, jejuou, adorou, é igual a santificação. A qual a Bíblia diz que ninguém verá ao Senhor. A única coisa que faz separação entre o Senhor e os homens e o Senhor é o pecado. E não tem como fugir do pecado sem arrependimento. Arrependei-vos, raça de víboras, quem vos fascinou da ira futura. O Senhor foi muito feliz em falar do fascínio do ser humano pelas vontades carnais. Porque haja visto, irmãos, que nós não podemos ser hipócritas, que o pecado, o mundo, é muito bom. O mundo, ele seduz, o mundo, ele te dá prazer, o mundo, muitas vezes, te dá uma alegria momentânea, mas eu quero dizer a você nessa manhã, que nada, nem ninguém nos satisfaz mais do que a presença do Eterno, viver com o Senhor, viver cheio do Espírito Santo. Nada mais satisfaz ser um adorador genuíno, alguém que se arrepende, que se dobra, que se aquebranta ao Senhor. E isso, irmãos, transcende a explicação humana. Eu não consigo mensurar a alguém o que é sentir a presença de Deus, né, pastor? Se a gente pudesse expressar, pudesse dizer com palavras o que é sentir a presença, o que é ser escolhido de Deus, o que é ser amado por Deus. Irmãos, a gente tenta, mas a gente não consegue, porque é além, é muito mais além do que pedimos ou que pensamos. Assim o poder de Deus opera em nós. É surreal. A senhora foi muito feliz. Aleluia. Irmãos, a gente poderia estar em qualquer outro lugar, em uma manhã de sexta-feira ensolarada, mas por conta do nosso arrependimento, por conta que o Senhor um dia nos escolheu e a gente creu e se arrependeu para a salvação, hoje nós estamos aqui adorando aquele que vive para todo e sempre. O salmista diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Senhor, nós encontramos os teus altares, Deus. A Bíblia diz que também que o pardal e a andorinha achou ninho, mas você que é um adorador genuíno, encontrou os altares do Senhor. E eu vou replicar as palavras do salmista. Uma coisa eu peço a Deus, que todos os dias eu possa habitar na casa do Senhor. Irmãos, não perca essa chama, não perca essa essência, não deixe o fogo se apagar, porque há dias, os últimos dias que nós estamos vivendo aí, são dias que nos levam à apostasia, são dias que nos levam a perder a fé, a desacreditar, a esmurecer. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor não vai levantar, o Senhor já levantou uma geração eleita, um sacerdócio santo, um povo adquirido, um povo que não se prostra, um povo que não negocia as obras de Baal. Não negocia a sua santidade, não negocia aquilo que o Senhor implantou na tua vida de mais precioso. Irmãos, não existe, eu posso dizer a você, não existe nada mais precioso do que ter a presença do Senhor em nossa vida. Não existe. Ainda que a Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata,
que nele está toda a riqueza. A Bíblia aponta para isso. Mas não é o ouro e a prata que nos faz diferente, não é o ouro e a prata que nos satisfaz. Não é. Mantenha a chama acesa. A Bíblia diz em Levíticos que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Eu profetizo nessa manhã que o fogo irá continuar ardendo até a volta do Messias sobre os vossos corações. E que sobre nós e através de nós o Senhor venha acender a chama daquele que está, sabe, muitas vezes está até dentro da igreja, mas está morno. E a Bíblia diz em Apocalipse que sejas frio ou quente, porque morno, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, põe a lenha no altar. Põe a lenha no altar. Faça como o profeta Elias, que para o fogo cair do céu, ele reparou o altar. Ajuntou as pedras, fez ali o rego, jogou a água e aí clamou a Deus. A gente entende que com a reparação do altar vem também um arrependimento, vem o conserto, vem a reparação, vem a mudança, vem a transformação. E o fogo que cai do céu é o fruto da tua santidade, é o fruto da sua devoção, é o fruto da tua busca, é o fruto da tua fidelidade. Está difícil, seja fiel. Está estreito, permaneça. Porque eu vou te dizer, irmãos, o Senhor está peneirando a terra. O Senhor está peneirando a terra. Nunca foi. Eu tenho alguns anos de caminhada, mas nunca se viu tanto joio no meio do trigo. Nunca se viu tanto joio no meio do trigo. Pessoas que parecem ser de Deus, falam como se fosse de Deus, mas pessoas que ainda não se arrependeram, que estão usando a palavra para enriquecimento, eu não vim aqui falar de ninguém, não vim aqui pregar sobre ninguém, vim aqui falar sobre a inerrante palavra do Senhor, que não falha, que não erra. Mas precisamos estar atentos com os sinais. A Bíblia diz que precisamos estar atentos às coisas do alto, não às coisas terrenas. Irmãos, fiquem atentos, fiquem vigilantes. Assim como o sentinela espera o amanhecer, esteja atento esperando o Senhor, porque a Bíblia diz que só os escolhidos ouvirão a trombeta soar. Só os escolhidos ouvirão a trombeta soar. Você tem noção do que é isso? Nós estamos aqui, e a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que quando Ele voltar, encontrar fazendo como nós estamos fazendo, adorando a Ele, buscando a face dEle, não só as mãos. Muito tem buscado simplesmente as mãos, ou o que o Senhor tem a oferecer. Mas eu creio que nós estamos aqui nesse dia caloroso, querendo achar a face dEle. Então, irmãos, vamos ser vigilantes, vamos ficar atentos, porque quando se fala de arrependimento é impossível não lembrar de salvação. É impossível você não atentar para a sua salvação, não falar assim: eu preciso ser um obreiro aprovado, de que manuseia bem a palavra do Senhor. Como é que você tem servido a Deus? Como é que você, sabe, a Bíblia diz, 2 Coríntios, examinai o homem a si mesmo. Todo dia precisa se examinar, olhar para nós. A gente tem os bons e os maus exemplos. Com os maus exemplos a gente aprende como se não fazer errado, e com os bons exemplos a gente aprende a como seguir a Cristo. Poxa, temos o nosso pastor que é uma referência. Precisamos
chegar ao nível dele ou passar. Porque o prazer do pastor, irmão, é ver uma ovelha, sabe, crescendo, avançando, sabe, frutificando. Não existe prazer maior. E é um prazer assim que a gente também não tem como mensurar tanto, né, pastor? Porque as ovelhas não são nossas. A gente se alegrar por aquilo que está prosperando, mas que não é nosso, é do Senhor. É como se o inquilino da casa dissesse assim, ó: eu estou te alugando, cuide, mas naquele grande dia eu vou voltar para saber como é que está o meu edifício. E a Bíblia diz que ele, ó: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu abrirei, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Deus, o Senhor Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é poderoso, Ele é tremendo. E eu queria encerrar aqui com um texto. Aleluia. Romanos capítulo 2. Glória a Deus. Você que pode, glorifica o Senhor. Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 2, verso 3. Eu sou aqueles pastor meio a moda antiga. Eu uso a modernidade, mas também eu gosto de usar a palavra de Deus, porque ultimamente as pessoas têm usado muito celular para tudo, né? Lá na igreja eu fico me contorcendo quando alguém tem uma oportunidade e sobe com o celular, dá vontade, desça daí, porque existe uma essência diferente, né? A Bíblia fala que a ciência se multiplicaria. O celular é algo que a gente pode usar assim para nosso benefício, mas nada se compara a meditar com com a espada na mão. Tem uma essência diferente, né? Aí às vezes tem que, lá na igreja tem esse costume, né? Porque tem um slide ali, aí tem que apagar a luz. Acende em nome de Jesus. Faz o povo abrir a Bíblia. Porque, irmão, hoje a gente tem, né, pastor? A gente tem a mente do pastor, ela é diferente da membresia. A gente quer fazer com que as ovelhas, contudo, ela se desenvolva, mas a palavra de Deus, as santas escrituras, ela é diferente. Romanos capítulo 2, verso 3 diz assim: e tu, homem, que julgas que fazem tais coisas, cuidas que fazem as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezarás tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Vou ler o quarto de novo. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impetinente, entesouras a ira para ti, no dia da ira da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer bem, procuram a glória, a honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade.
tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Irmãos, nessa passagem aqui fala de obediência. E a obediência é um grande fruto de quem se arrepende. Eu costumo dizer que o abecedário do Senhor, ele é obedecer. Então, você que pode, obedeça a Deus. Seja fiel a Ele. Busque ser santo, busque, sabe? Ah, mas está difícil. Não procure pretexto, não procure. Porque o maior pretexto, né? É o Senhor que não poupou o seu único filho, que entregou como oferta o seu único filho, para que hoje nós estivéssemos aqui, tendo vida e vida em abundância. Então eu te peço, seja alguém que obedece ao Senhor, seja de fato uma ovelha no rebanho de Deus, e que o Senhor possa completar essa palavra no teu coração. E você que pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.